Salve galera, aqui é o Dimitri e vocês estão no canal Nerdiocracia. Ninjas como Sasuke, Naruto e Madara mostraram ser simplesmente incríveis, mas existem aqueles ninjas que também são tão incríveis quanto esses, mas não mostraram todo o seu potencial. Então, sem mais delongas, bora treinar nossas habilidades ninjas para comprar uns ninjas que não mostraram todo o seu poder. Não é segredo que o universo de Naruto tem uma variedade enorme de ninjas, e cada um deles tem suas próprias habilidades e até mesmo seus próprios clãs. E ao longo do anime, vemos vários personagens dando tudo de si, e como um ótimo exemplo, temos Might Guy, que simplesmente peitou o Madara de frente. Mas infelizmente, teve aqueles personagens que não tiveram tempo de tela suficiente para mostrar todo o seu potencial. Então vamos começar nossa lista com a doce Hanabi. Ela, que é a irmã mais nova de Hinata, e assim como vários outros membros do clã Hyuga, ela também tem acesso ao Byakugan. Nossa pequena Hanabi dominou a técnica dos punhos suaves desde muito cedo, e a monstra é tão zica que ela chegou a ser comparada com o prodígio da casa secundária Neji. Ao longo do anime, podemos ver ela em ação, principalmente durante seus treinos, mas nunca foi aprofundado o quanto ela poderia ser poderosa ao mostrar o seu potencial e suas habilidades. Mesmo sabendo que as obrigações de sua irmã mais velha Hinata com seu clã fazia com que o tempo das duas fosse bem pequeno, ela sempre olhou para Hinata com admiração. Mas, como no mundo ninja nem tudo são flores, durante os treinamentos com a sua própria irmã, o talento de Hanabi começou a aflorar, e todos ficavam admirados por sua capacidade de estar no mesmo nível de luta de Hinata, e com isso, com o próprio progresso questionável de Hinata, o líder dos Hyugas sugeriu um teste para ver se Hanabi era digna de se tornar a herdeira do clã, e assim, o duelo entre as irmãs para decidir o futuro do clã foi travado. E como desfecho, mesmo encontrando uma abertura para derrubar Hanabi, Hinata hesitou, e dessa forma a pequena contra-atacou, vencendo o duelo. E como ela continuou a treinar com seu pai e acreditando nas palavras de seu avô, que todos estão vinculados a um destino imutável, ela ficou determinada em provar ser digna de ser a próxima líder dos Hyugas. Porém, não tivemos o prazer de ver o tamanho da extensão de suas habilidades. Dan Kato é um personagem muito importante para a história da quinta Hokage Tsunade. E assim como vários ninjas da aldeia, ele também tinha o sonho de se tornar Hokage. E também tinha uma queda por Tsunade. Mas infelizmente, durante a segunda grande guerra ninja, ele vai de Vasco nos braços da própria Tsunade. E muitos anos após esse triste fato, ele é revivido pelo Edo Tensei, mas ele passa a maior parte da quarta guerra ninja dentro de uma barreira, o que limitou muito suas habilidades. Ele tinha acesso a um jutsu chamado de técnica de transformação em espírito, o que permite que ele tome o corpo de seu oponente, sendo até mesmo capaz de matá-lo no processo. Mas mesmo diante de tanto poder, nunca foi possível ver toda a sua capacidade em ação. Choza, pai de Choji, é um dos líderes do clã Akimichi. Assim como outros membros do clã, ele é capaz de utilizar o jutsu de expansão, o que aumenta o tamanho de seu corpo, sendo até mesmo capaz de se tornar um gigante, o que também aumenta a sua força física. Mas além dessa capacidade, assim como vimos Choji em ação, Choza também tem acesso ao modo borboleta. E mesmo sabendo que ele pode usar essa habilidade, o anime também não mostra, em momento nenhum, todo o seu poder. Mangetsu Hozuki é o irmão mais velho de Suigetsu, e também tinha a habilidade de transformar seu corpo em água, o que era muito útil em batalha, já que os golpes de seus adversários não tinham efeito. Em contrapartida, ele poderia atacar e causar muitos danos. Ele fazia parte dos 7 espadachins da névoa, e por causa de suas ações, ele ganhou o apelido carinhoso de Demônio Reencarnado. Por que será? Ele tem seu CPF cancelado um pouco antes dos eventos de Naruto, mas durante a quarta grande guerra ninja, ele também é revivido pelo Edo Tensei. E assim, podemos apreciar um pouco do poder que lhe deu a fama que ele tem. E ele ainda era um pouquinho mais perigoso do que parece, já que ele tinha total domínio sobre todas as 7 espadas dos espadachins da névoa. Mas infelizmente, não vemos ele usando nenhuma delas. Imagina o estrago que seria. Fugaku Uchiha é pai de Sasuke e Itachi Uchiha, e foi líder do clã Uchiha antes do massacre do clã. Reza a lenda que a sua força era comparada à do Minato, e ele se destacou por sua grande participação na terceira guerra ninja,
devido ao seu chakra de observação. E assim como outros membros do clã, ele também tinha a habilidade de utilizar o Mangekyo Sharingan, mas ele foi de arrasta pra cima antes de vermos qual era a sua habilidade. E no anime, não vemos ele em ação em momento nenhum. Já Ginkaku, junto de Kinkaku, são dois ninjas que tentam capturar a raposa de 9 caudas, e pelo que parece, eles não tiveram êxito em sua tentativa, e acabaram sendo engolidos pela criatura. Mas a Kyuubi cospe os dois para fora, já que ambos estavam se deliciando com a carne da própria Kyuubi, e por ter consumido uma fração da raposa, automaticamente eles ganharam um pouco de seu chakra. Ginkaku utiliza a Benin Hisago e Shitseiken, que são duas ferramentas ninjas, e juntas elas podem sugar a alma do seu adversário. E mesmo com o tamanho e poder, ainda é falado que Ginkaku seria capaz de usar uma segunda versão da transformação da besta de cauda, o que infelizmente nunca foi mostrado. E como já sabemos como os descendentes do clã Uchiha geralmente são bem fortinhos, obviamente com o irmão de Madara não seria diferente. Izuna Uchiha, que viveu na mesma época que seu irmão, também conheceu Hashirama e Tobirama. E assim como outros membros poderosos do clã, também era considerado um prodígio e também havia dominado o Sharingan e o Mangekyo Sharingan. Considerado o ninja mais rápido de sua época, possuía um domínio enorme sobre o Jutsu de fogo, sendo até mesmo capaz de dispersar a água de Tobirama. Mas esse prodígio também não mostrou sua capacidade com suas habilidades ao controlar o Mangekyo Sharingan. Quando finalmente Sasuke decide sair de Konoha atrás de Orochimaru, conhecemos Kimimaro, que com seu Kekkei Genkai, ele podia manipular os ossos de seu corpo de acordo com seu desejo. Literalmente ele podia fazer o que bem desejasse, até mesmo transformar seus ossos em armas mortais. Não é de se negar que a luta que ele entregou ao enfrentar Rock Lee e Gaara foi incrível demais, mas ele não se esforçou muito durante a batalha, já que ele estava com uma doença terminal que havia afetado seu corpo, e ele poderia ir de arrasta a qualquer momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Devido ao seu esforço, durante a luta, ele encontrou seu final. E segundo Kabuto, se na ocasião ele estivesse com sua força total, provavelmente ele seria capaz de destruir Konoha sozinho. E um dos personagens que com certeza conquistou o coração de uma legião de fãs fica a cargo de Kakashi. E ao conhecermos um pouco mais do passado do ninja que copia da aldeia oculta da Folha, também conhecemos um pouco mais da história de Sakumo Hatake, que era em quem o prodígio Kakashi se espelhava. Sakumo Hatake, pai de Kakashi, era conhecido por ser um grande ninja, até o dia em que falhou em uma missão importante por priorizar a vida de seus aliados ao invés de completar o seu objetivo. No entanto, a pressão por sua falha foi tão grande que ele cancelou o seu próprio CPF enquanto Kakashi ainda era apenas uma criança. Ao longo da obra, sempre ouvimos o quanto ele era perigoso e temido por seus inimigos, mas não o vemos lutar em nenhum momento, e nem ao menos foi mostrado a missão em que ele foi contra todos os ensinamentos e com grande honra salvou a vida de seus companheiros de equipe ao escolher protegê-los ao invés de cumprir seu objetivo. E para fechar com chave de ouro, temos ela, a besta verde de Konoha, ou ela em sua versão miniatura. Rock Lee é um dos personagens mais queridos de Naruto, e muitas de suas lutas foram simplesmente sensacionais, e sem dúvidas, uma das melhores do anime. E tem como esquecer da luta incrível contra Gaara? E assim, como o próprio Naruto, vemos a evolução dele, mas uma de suas habilidades não é possível de ser vendo utilizada ao máximo. E assim como seu mentor Might Guy, ele também é capaz de abrir os 8 portões internos, o que iria fazer com que seu corpo exceda os limites, mas durante os acontecimentos de toda a trama de Naruto, vemos ele abrir apenas 6 dos 8 portões. E reza a lenda que se ele chegar a abrir os 8 portões, sua incrível força chegaria a ser maior do que até dos 5 Kages. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima.